Olá, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live aqui na sala. Pessoal da Seja Livre, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, ok? Eu resolvi falar hoje sobre um assunto que muita gente me pede, que é sobre ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Eu gostaria de trazer para vocês um conceito um pouco mais clínico sobre a ansiedade, mas também, obviamente, focado nessa questão do mercado financeiro, tá? Quando nós falamos sobre ansiedade, é importante você entender que a ansiedade ela não existe ansiedade positiva. Eu li a respeito, vi várias coisas a respeito, estudei a respeito. E em todas as formas em que eu vejo a ansiedade, tá? A ansiedade ela é retratada como algo negativo. Ué, Léo, mas então eu não posso estar ansioso para algo bom? Não, você pode ter expectativa. Você pode estar expectante, ou seja, ser um espectador, né? Estou com uma expectativa muito boa sobre isso. Então você pode estar de certa forma feliz ou apreensivo. Mas quando nós entramos no mundo da ansiedade, a ansiedade normalmente ela tem consequências mais sérias, ela tem consequências mais como é que eu diria assim, ela traz consequências que você normalmente não quer ter. Este treinamento não, esta live não tem por objetivo nenhum fazer diagnóstico de nada, tá? Mas algumas pessoas elas têm ansiedade e elas vêm para o mercado carregando esta ansiedade e depois elas não sabem o porquê que no mercado elas também são ansiosas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o que você é fora, você é no mercado normalmente. Isso é o normal. Isso é o normal. A não ser que você consiga criar um negócio que em programação neurolinguística e psicologia se chama persona, a não ser que você consiga criar esta persona, o que você é no mercado, você é na sua vida profissional, pessoal e vice-versa, tá? Esse negócio de que existe o meu eu profissional, meu eu, na verdade são facetas, né? São lados de um mesmo cubo ou de um mesmo diamante, se você quer brilhar, né? É o mesmo diamante com várias facetas, com vários lados. Então é importante você entender que se algo está no meio, está no cerne, se está, né, no core ali, isso aí vai refletir em todas as áreas. Tá? Então é importante você entender que a ansiedade é sim uma coisa que precisa ser tratada fora do mercado. Entende? Ansiedade é algo que precisa ser tratado fora, porque o que se manifesta no mercado é simplesmente aquilo que você é. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Então, assim, é importante porque algumas pessoas falam assim: não, Léo, eu sou muito tranquila na minha vida real, mas no trade eu sou ansioso. Você fala, tá bom. Aí você começa a fazer algumas investigações, você começa a fazer alguma anamnese, você consegue fazer algumas perguntas com a pessoa. E você consegue descobrir que a pessoa ela não é só ansiosa no trade. Não é, não. Acontece que no trade ele se revela. No trade ele aflora. Entende? No trade ele fica mais evidente. Então a ansiedade, ela pode te parar só no trade? Claro que não, ela pode te parar em outras coisas da sua vida também, em outros momentos também. Tá? Então a ansiedade, como eu disse, ela tem que ser tratada do lado de fora e não exatamente só do lado de dentro. Tá? Importante da gente entender, Léo, tá bom, mas eu quero falar sobre ansiedade no trade porque eu não sou assim no resto do dia. Tá bom, nós vamos entrar nesse ponto, não se preocupe, tá? Mas a ansiedade, por que a ansiedade pode te parar? Porque ela tem a capacidade, porque é um medo,
né? Nós vamos ver ali. Ela tem a capacidade de fazer com que você não evolua mais. Léo, mas eu já ganho 125 mil reais. Tudo bem, mas ela tem a capacidade de te parar. A ansiedade, ela tem a capacidade de parar você no começo, de parar no meio, de parar no fim. Entende? Teve um mentor que eu participei uma vez, que a pessoa entrou com 1000 contratos, ela faltou morrer. Entende? A pessoa mesmo fala, eu tive palpitação, eu tive taquicardia, começou a chorar. A ansiedade. Ansiedade. Ou seja, essa pessoa ela não está preparada, ela não estava preparada para isso. Né? Existem formas de que a gente pode se preparar para que quando a gente chegue em tal estágio, você não esteja nessa situação de ansiedade. Então vamos lá. Primeira coisa importante que a gente vai falar aqui, ó. A ansiedade, anota aí, por favor. Anota aí. Pessoal, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas lives aqui, essas lives que a gente está fazendo, isso aqui que está acontecendo no canal, vocês não vão encontrar isso aí muito fácil, não. Vocês vão ter que dar uma pesquisada mais profunda, vocês vão ter que dar uma pesquisada mais a fundo, em clínicos e tudo mais, porque eu estou falando para vocês, né? Inclusive, ontem estava eu aqui, ó. Ó, meu caderno de quem estava estudando ontem. Olha aqui meu caderno. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Caderno de quem está estudando e tem propriedade para falar sobre isso. Tá? Olha aqui. Ó. Tá? Então, assim, estudando, fazendo pós. O que eu estou trazendo para vocês aqui não é algo só do que eu vivi ou do que eu vi. Eu estou trazendo algo para vocês que em outros lugares talvez você não encontraria. Então, por favor, vamos dar valor a isso aqui. Tá? Compartilha, curte, deixa seu comentário, porque eu tenho certeza que se você chegou até esse canal onde você está, eu tenho certeza que você não encontrou um material de tanta qualidade assim, eu tenho certeza absoluta. Então a gente tem que valorizar, a gente tem que dar apoio, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tá? Então vamos lá. A ansiedade é um medo sobre algo que ainda não ocorreu. Então, obviamente, né? Fala, Vini. Então, obviamente, a ansiedade é o medo do quê? Do desconhecido. Aquilo que eu desconheço, eu tenho medo. Lembre que a ansiedade é um medo, né? E um dos motivos pelo qual isso pode acontecer é justamente o fato de eu ter o medo do desconhecido. Se eu tenho medo do desconhecido, eu posso ficar ansioso, porque aquilo não ocorreu ainda. Entende? Aquilo não ocorreu ainda. O que eu quero dizer com isso é, às vezes você está ansioso ou você está ansiosa porque um trade não andou e você está com medo de que ele não ande. Só que isso não ocorreu ainda, cara. Isso não foi ainda. Você está ansioso com o que o mercado pode fazer. Você está ansioso, ansiosa com o que aquela pessoa pode fazer, com que a direção que ele pode tomar. Então você tem medo do quê? Do desconhecido. Tudo que é desconhecido para o seu cérebro racional pode gerar medo, e medo pode te trazer ansiedade, porque não é só do que está acontecendo agora, mas do que pode acontecer num futuro que eu desconheço. Entende? Medo do desconhecido. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai visitar um amigo seu, uma amiga sua, há muito tempo que você não via. Aí você chega lá, a pessoa tem um bulldog não, vai um Doberman, um pastor alemão. Ele olha para você com aquele olhão assim, ó, e começa a fazer assim. Você fala assim, meu amigo, aí eu não entro não. Não, melhor não. Aí o seu amigo fala assim, não pode entrar, porque ele não ataca. Aí você fala assim, mas e se for na minha vez?
Ele falou assim, ele não ataca, pode entrar. Por que você estava com medo? Porque você não conhecia o cachorro. E por que o dono, quando o cachorro faz isso para o dono, ele não tem medo? Porque ele conhece. Entende? Então essa é a diferença entre você, o medo, ele te traz o medo do desconhecido, ele te traz o que? Ansiedade, porque você não o conhece. E aí vem aquela perguntinha: você conhece o mercado suficiente para você não ter medo dele? Entende? Você conhece aquilo que você vai fazer para que você não tenha medo daquilo, do comportamento, do que aquilo pode fazer? Veja bem que eu não estou falando para você subestimar algo. A pergunta não é isso. Eu não estou falando para você subestimar algo. A minha pergunta é: você conhece aquilo a tal ponto para que ele não te gere ansiedade, para que ele não te gere medo? Ele pode te gerar dúvidas, mas não medo. Né? Voltando aqui, ó, o Matheus Arantes escreveu assim: a meta agora é trabalhar a ansiedade nas competições. Como é que eu trabalho a ansiedade nas competições, por exemplo? Vem principalmente o item 3, medo da frustração. Eu tenho que ter a certeza de que eu vou desempenhar aquilo de forma que eu treinei, de forma correta, de forma completa. Se eu tenho o medo de que eu não vou conseguir desempenhar aquilo, eu já tenho o que? O medo da frustração. Mas eu já vou falar daqui a pouco. Vamos falar primeiro do medo da repetição de um padrão. Tá? Então, a ansiedade é um medo sobre algo que ainda não ocorreu. Então, há medo da repetição de um padrão. De um padrão o quê? Um padrão mental, um padrão de comportamento, um padrão de loss, de que eu faça aquilo de novo, de que eu tome de novo aquele stop, de que eu tome de novo aquele loss, de que eu tome, que eu vire no giraia de novo, que eu tenha de novo um dia de fúria. Há medo da repetição de um padrão, ele me causa ansiedade. Entende? O medo da repetição de um padrão, ele me causa ansiedade. Então, se ele me causa ansiedade, significa que aquilo ainda não ocorreu. Eu não estou repetindo aquele padrão, eu estou com medo de que eu repita aquele padrão. Entende? Só que aí a pergunta é, no momento em que você identificou que você está tendo comportamentos referentes àquele, né? É o que você está tendo dicas, indícios de que você vai ter aquele comportamento, o que você faz? Para onde você vai? Qual é a sua atitude? Você só fica torcendo para que aquilo não venha? Isso, inclusive, é um treinamento. É um treinamento, não, mas é como se fosse um tratamento que eu fiz uma vez com uma pessoa de ansiedade. Inclusive, a gente vai ter um padrão de ansiedade lá no módulo do Sabiamente, lá no meu módulo da página lá. Tratamento de ansiedade, que é o quê? Tá bom. O medo vai vir, a ansiedade vai vir. Você vai fazer o quê? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um mapa do que você vai fazer, do como você vai reagir, você começa a ter o quê? Algumas chances a mais de ter um comportamento diferente do que aquele padrão que antes você tinha, quando você não tinha ideia do como você tinha que se comportar. Porque você só não queria que o medo viesse, que a ansiedade viria. Né? Você evitava que ela viesse. Tá, mas a pergunta tá, e se ela vier? O que você vai fazer? Como é que você vai agir? Qual vai ser o seu comportamento? Da mesma forma no trade. Se você tem medo de que, cara, se eu tomar esse stop eu vou virar um louco, tá, a pergunta é, tá, e se você tomar esse stop, o que você vai fazer? Você precisa antecipar. Lembra, você está falando que a ansiedade é justamente um medo antecipado. Antecipe o medo, meu querido. Com o quê? Com um plano de como reagir, de como agir, de como fazer. Entende?
Olha, se eu entrar nesse medo, se eu entrar nessa situação, já sei que eu vou pegar a bolinha, vou não sei o que, vou levantar, vou fazer 50 agachamentos, vou fazer 18, não sei, alguma coisa, vou andar. Tá, mas por quê? Porque você vai trabalhar com isso de uma forma que você tenha um plano. Vai funcionar esse plano 100% das vezes? Não sei, talvez não, mas você tem um plano. E isso para o seu cérebro já é muito bom. Porque ele não vai antecipar um medo. Porque ele fala, tá, mas se isso acontecer, eu vou fazer tal coisa. Eu vou sair da tela. Eu vou desligar. Eu vou dar uma volta. E não você ficar tentando lutar contra aquilo durante o processo, entende? Não que você não tenha como voltar, mas você pode fazer com que você nem chegue lá. Esse é o ponto. Com que você nem chegue lá. Tá? Então a ansiedade, ela pode te parar. A ansiedade, ela pode te brecar justamente por quê? Porque se você está fazendo um comportamento e você para porque você está ansioso, você não progride. Se você para porque você tem o medo da repetição de um comportamento, você não anda. Tá? Você tá, e se isso acontecer? Tá bom. O que você vai fazer? Tá bom. E se isso acontecer? O problema, pessoal, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar agora. O problema não é se isso vai acontecer. O problema é o que você vai fazer, como você vai reagir se aquilo acontecer. O problema é que as pessoas elas antecipam o sofrimento de algo que ainda não aconteceu, de algo que ainda não ocorreu e que talvez nem ocorra, mas a pessoa ela já está com o sistema límbico dela, o eixo HPA, hipotálamo, pituitário, adrenal, jogando através do seu fígado ou rim, não lembro exatamente, mas através do seu sistema digestivo já está liberando cortisol ali, você já está entrando em estado de alerta e você já começa a tremer, você já começa a ficar ansioso por algo que não aconteceu e que talvez nem aconteça. Mas a pergunta aí é: e se acontecer, você vai fazer o quê? Então, quando você tem um plano, tá, se eu ficar ansioso ou se isso acontecer, eu vou fazer isso. Você vai diminuir o medo, a ansiedade? Não, mas você pode diminuir as consequências dele. E aí, cada vez mais, aquilo vai ficando mais o que? Entre aspas, pensado, mais, entre aspas, previsto, prevenido e menos impactante. O problema é que a gente fala assim, eu não quero ter ansiedade. Aí ela chega, e agora o que eu faço? Tá, a pergunta é essa mesmo, e agora o que você faz? Mas você pode planejar isso antes. A Milena escreveu aqui, meu filho de 10 anos é muito ansioso, ele está aqui te ouvindo, pensando no plano dele para lidar com a ansiedade. Muito bem, filho da Milena. Entendam uma coisa, todos vão passar pela mesma coisa. Olha, eu vou entrar no mar, você também vai entrar no mar. Por que uma pessoa fica ansiosa e a outra não? Porque se eu entrar no mar, eu sei o que eu vou fazer se a maré me puxar para um lado, ou para que a maré não me puxe para o lado. A outra pessoa que está ansiosa, ela fica simplesmente com medo de que o mar leve ela, porque ela não tem a menor ideia do que fazer se o mar levar ela. Então, o medo da repetição de um padrão de comportamento ou da repetição de um padrão do trade, de que ele ocorra, mesmo que ele não ocorra, mas o medo de que ele ocorra me traz a ansiedade. Aí eu tô com medo de que esse trade stop. Tá bom, mas por que você acha que vai stopar? Ah, porque da outra vez eu entrei e eu tomei stop e era igualzinho. Tá, mas e se ele tomar stop, o que você vai fazer? Hoje, por exemplo, foi um barato, porque eu dei um sinal de compra e aí eu falei assim, eu não vou entrar nesse sinal de compra não, porque se ele me der stop e me stopar, eu vou ter que parar o dia. Olha só,
Ele deu sinal de compra, era para entrar comprado, e aí eu medi o stop e falei, eu não vou, porque se ele descer e me estopar, eu vou ter que parar o dia. Isso foi o quê? Uma prevenção. O que aconteceu com ele? Estava muito caro, ele estopou. Entende? Agora, digamos que assim, eu não tenho um plano. Olha, não tenho um plano de que eu não vou entrar em trades maiores de 250 pontos, 220 pontos. Tá bom, eu não tenho um plano. Aí eu entro e falo assim, ai, por favor, que não me stop, senão eu vou ter que parar o dia. Isso é ansiedade. Isso eu vou gerar ansiedade. Entende? Eu vou gerar ansiedade aí. Então a ideia é, eu não quero repetir um padrão. Então tá, eu me programo como é que eu vou me comportar, né? Como que eu vou me comportar quando aquilo acontecer para que eu não repita aquele padrão. Ou querer antecipar um padrão que o mercado vai fazer é querer descobrir se ele vai para cima ou vai para baixo. Isso é impossível, ninguém sabe. Nem a sua análise técnica e nem o seu mentor. Outro gatilho de ansiedade, medo da frustração. Ai, mas eu comprei, e se ele não subir? E se ele realmente descer? E se ele, né? Ou seja, eu tenho uma expectativa, eu crio uma expectativa, e se ele não cumprir aquela expectativa, eu me frustro. Então eu já tenho medo de que ele me frustre. Meus amigos, minhas amigas, isso aí é claramente o medo de uma pessoa que ainda não estudou aqueles 4 fundamentos mentais do trader de sucesso que está no meu canal aqui. Probabilidade, aleatoriedade, individualidade, imprevisibilidade. O trade é imprevisível. Nenhum, zero, niente, nada. Não existe nenhum trade que você possa dizer com certeza de que ele vai para aquela direção. E quem fala isso é um mentiroso. É um mentiroso. Tá? Então assim, quando você deposita, né, a sua esperança, a sua expectativa, você tem medo do quê? Da frustração. E o medo da frustração pode te gerar ansiedade. E a ansiedade é o medo sobre algo que ainda não ocorreu, mas você já está com medo. Tá? Outro ponto aqui para a gente falar. Eu posso ter o medo do resultado. Como assim medo do resultado? Sim, como eu disse, às vezes as pessoas elas antecipam o loss. Só que, cara, e se der gain? Não. Mas às vezes a pessoa ela tá tão traumatizada, ela tá tão deprê, ela tá tão complicada, que ela só antecipa as coisas ruins. Normalmente quem tem medo de falar em público, ela não tem medo de falar em público falando o seguinte, não, ó, quando eu terminar, as pessoas vão bater palma pra mim, vai dar tudo certo, e elas vão pedir meu cartão de visitas porque elas vão gostar muito. Não, ela não faz isso. Normalmente o medo do resultado que ela tem é, eu vou gaguejar, as pessoas vão rir de mim, eu não vou conseguir, eu vou esquecer tudo do que eu vou falar, e aí as pessoas vão ficar me cobrando, e depois disso elas não vão querer falar comigo, elas vão me achar estranho, ou seja, o medo do resultado. Só que pergunta, você sabe do resultado? Ninguém sabe do resultado, porque o resultado ainda não ocorreu. O resultado não ocorreu. Então, isto é uma ansiedade. Como é que eu tenho medo de algo que ainda não ocorreu? Entende? Nem todo medo é irreal. Alguns medos são reais. Mas a ansiedade é normalmente o medo sobre algo que ainda não ocorreu. Então a ideia aqui é mostrar para você que você está disparando a ansiedade e
os comportamentos medrosos porque você está com medo de algo que ainda não ocorreu, com medo, por exemplo, do resultado não ser aquele que você esperava. Seja em falar em público, seja no trade, não importa, você está com medo do resultado. Só que o resultado ainda não ocorreu e você já está com medo. Então você está antecipando, né, algo que não ocorreu, e normalmente esta antecipação ela é negativa. Você dificilmente fica ansioso porque fala assim, nossa, eu vou ganhar medalha de ouro, eu quero já logo pegar medalha de ouro porque eu quero fazer o meu discurso. Não, você normalmente antecipa o quê? Eu vou chegar em último, o meu calção vai cair, as pessoas vão dar risada, eu vou tropeçar, vou cair de boca no chão. Né? E no trade é a mesma coisa. Ai, eu já estou ansioso porque esse trade vai dar loss e vai ser o terceiro loss seguido. Esse trade não, ele deveria dar gain, mas eu vou sair, eu tenho certeza que ele vai continuar mais 600 pontos. Medo do resultado. Então eu travo, não ajo. Fico paradão, paradona. Entende? Então assim, medo do julgamento é outro ponto importante do porquê às vezes as pessoas têm ansiedade, medo do que as pessoas vão dizer, medo do próprio julgamento, medo do eu, medo do que eu vou falar, eu me frustrei de novo, eu sou um porcaria, eu sou um droga, eu sou um zero. Então a pessoa ela não age ou ela fica ansiosa. Medo do julgamento. Quando a gente fala de medo de julgamento, às vezes pode ser o que a sua esposa, quando abrir a porta, ela vai perguntar: e aí, tá tudo certo? Podemos confirmar a nossa ida para a praia? E você fica assim: meu amigo, eu acabei de perder 3 dias de trabalho aqui, porque eu não me controlei. Aí você o quê? Você faz um trade na ansiedade de recuperar para que ela não abra a porta antes de que isso aconteça. O medo do julgamento. Medo do julgamento. Tá? Então assim, você tem medo do que as pessoas vão te julgar, você tem medo do que você vai se julgar, você vai ter medo do que você acredita que vai ser julgado por isso. Se não tiver resultado aqui, as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: não, mas você não tem resultado, você não pode falar isso, você trade, você tem o loss e não sei o que. E você começa o quê? A gerar uma ansiedade. Você começa a ficar ansioso com algo que não ocorreu ainda. Então, assim, é importante você entender que quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando, sim, de algo que ainda não ocorreu. E você dispara todos os sintomas do medo antes de que ele realmente ocorra, antes de que realmente aconteça. Outro ponto aí da ansiedade, né? Por que as pessoas elas ficam ansiosas, elas têm ansiedade? Porque elas têm o medo do quê? Do recomeço. Putz, eu fiz tudo isso, cara. Eu vou ter que jogar tudo isso fora e começar tudo do zero. Ou tudo aquilo que eu fiz não vai dar certo. Tudo aquilo que eu planejei não vai dar certo. Meu, ela tem medo de recomeçar do zero. Não posso começar de novo, não. Não. Isso aqui tem que dar certo a partir daqui. A partir daqui tem que dar certo. Ela começa o quê? Se começa a dar um pouquinho errado, ela começa a gerar ansiedade. Porque ela já está prevendo de que ela vai ter que começar tudo de novo, de que aquilo ali não funcionou para nada, e ela começa o quê? Tudo negativo. Negativo. Pontos negativos, coisas negativas. Então a ideia aqui é que você tenha um comportamento, que você tenha uma ideia, que você tenha uma antecipação, diríamos assim, daquilo que você vai fazer caso você passe por aquilo. Não é a certeza. O problema da pessoa ansiosa é que ela tem certeza que vai acontecer coisa ruim. E quando acontece realmente coisa ruim, aquilo ali se reforça.
E aí na próxima vez que ela vai agir, ela age, obviamente, com mais medo. Entende? Então, a ideia aqui é que você entenda que o julgamento ele não vai ocorrer. Por quê? Porque você só vai julgar aquilo que acabou. Você não tem como julgar algo que está no meio ainda. Então, você antecipar aquilo é um problema só seu. Puramente seu, mais de ninguém. Tá? Outro ponto importante aí, sobre medo do recomeço, medo do julgamento, e começar de novo não tem problema nenhum, pessoal. Começar de novo não tem problema, as pessoas recomeçam. Se você fez algo, deu errado, você altera o seu comportamento. Para ver se agora dá certo. É certeza de que vai dar certo? Não. Mas e qual o problema de dar errado? Qual é o problema de dar errado? Faz de outro jeito. Ai, as pessoas vão rir de mim. Medo de julgamento. Ai, mas e se der errado? Medo do resultado. E se eu mudar tudo e ter que der errado de novo? Medo do resultado, medo de recomeço. Você tá vendo? É tudo uma antecipação. É tudo uma antecipação. Tá bom, Léo. Bacana, top, entendi. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Escreve aqui pra mim. Tá fazendo sentido? Vocês já vivenciaram isso? Talvez você não tenha vivenciado isso ainda, né? Talvez não. Você já sabe o que eu vou falar, né? Mas um primo seu, uma prima sua, talvez esteja passando por isso. Fala para essa pessoa que ansiedade é um medo sobre algo que ainda não ocorreu. E como não ocorreu, ela pode se prevenir daquilo. Ela pode dizer quais são as atitudes, quais são os planos caso aquilo aconteça. Entende? Tá, e se isso acontecer, o que eu vou fazer? E se der errado, o que eu vou fazer? E se as pessoas me julgarem, o que eu vou fazer? Como eu vou me comportar? Mas não, as pessoas ficam o quê? Paralisadas. Fica lá paralisada, né? Não mexe, não anda, não sai. O trade está indo contra, ela não consegue estopar. Ou deu o gatilho, ela não entra. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o resultado de você ser uma pessoa ansiosa? Qual que é o resultado de você ter ansiedade guiando os seus pensamentos? Resultado é que você estagna o seu processo. O seu processo ele fica o quê? Pac, parado. Não interessa o que? Trade, estudo, atletismo, cozinha, né? Você quer ser um cozinheiro, relacionamento, chegar na morena, chegar na ruivinha, chegar na loirinha, né? Você vai ficar estagnado, você está ansioso, não, já vou tomar um fora, velho, vou tomar um fora, já era. Você vai ficar estagnado. O resultado de você ter ansiedade é que você fica estagnado. Esse é o resultado. Tá? Lembre-se, o medo pode ocorrer. Aquilo que você queria que não acontecesse, porque você não tem controle se isso vai acontecer não, mas aquilo que você tem medo de que ocorresse, ele pode ocorrer. Só que ficar estagnado, parado, por causa desse medo, por causa dessa ansiedade, aí é uma escolha. Por quê? Eu estou escolhendo não sofrer no futuro, então eu sofro agora. Fico agora ansioso. Melhor não acontecer. Só que, cara, eu simplesmente estou antecipando um sofrimento de uma coisa que talvez nem ia acontecer no futuro, porque ia dar certo. Existe a possibilidade de dar certo. E você está sofrendo agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Existe. Se você opera um padrão que tem 70% a 60% de acerto, sabia que existe 60% a 70% de chance de que aquilo dê certo, mas você já está sofrendo por aqueles 20% ou 30% ou 40% das vezes que dá errado? Entende? Então, assim, você vai sofrer por antecipação?
As pessoas olha só, existe um ditado que fala assim: não sofra por antecipação. Você repete isso à torta à direita. Ah, eu não sofro por antecipação, mas eu tenho ansiedade. Ai, ai, ai. Oi. É a mesma coisa. Então vamos lá. O que fazer? O que fazer, Léo? Você falou, mas você não vai dar nenhuma dica. Dentro do nosso treinamento do Kintsugi, a gente tem um módulo que a gente fala muito sobre ansiedade. Eu dou mais de 30 ferramentas lá, tá? Sobre ansiedade dentro do Kintsugi, né? Que é o meu treinamento oficial lá. Mas vamos lá, dicas básicas, simples e tranquilas aqui para você. Primeiro, coloque os seus objetivos num papel. Sabe por que às vezes você está ansioso? Porque às vezes você nem sabe onde você quer chegar. Lembra aquele medo do resultado? Você não sabe qual é o resultado que você quer. Então qualquer resultado pode ser bom ou pode ser ruim. Depende do que? Da comparação que você faz com o amiguinho. Você pegou 250 pontos. Tá bom. É bom ou ruim? Você olha para o lado, o cara pegou 600, você fica bravo. Você fica ansioso. Você fica com medo, você fica depressivo. Então a primeira pergunta aí é: você já tem os seus objetivos no papel escrito? Num papel, pessoal. Papel, não é na cachola. Cachola não é papel. É assim, você tem um objetivo quando você entra naquele trade? Você tem um objetivo, né, quando você faz aquela ação? Você tem um objetivo quando você está enfrentando aquele medo? Você tem um objetivo? Você sabe onde que é o começo, onde é o meio, onde é o fim daquela tarefa? Está escrito? Está claro? Primeira pergunta. Tá? Segundo, coloque também os seus medos num papel. Tá, você colocou os seus objetivos? Tá ali. Pá, 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 pá. Beleza, ótimo, lindo, maravilhoso, sossegado, que bom. Coloque os seus medos também no papel. Coloque os seus medos no papel. E aí, meu amigo, vou te dar um pulo do miau, vou te dar o pulo do gato. Quando você estiver bem, faça um contraponto de cada medo que você colocou lá. Escreva. Ah, estou com medo de que não dê certo. Tá, mas o que é dar certo para você? Porque dar certo é o resultado final ou você fazer aquilo que você se propôs? Você tem como saber se você vai dar certo antes de começar a fazer alguma coisa? Todas as pessoas têm como saber isso. Entende? Contraponto, faça contrapontos. Léo, tem alguma coisa que comprove essa parada de materializar as coisas, colocar no papel? Mas é claro que tem. Mas é óbvio que tem, Matheus. Né? Inclusive no Kintsugi a gente fala muito sobre isso. Quando você coloca algo no papel escrito, você está utilizando mais do que 5 canais de comunicação do seu corpo para registrar a mesma informação. Então, a visão, porque você está vendo, a motricidade, o toque que você está escrevendo, e às vezes você lê, você fala em voz alta, então você está ouvindo. Então, tudo que é materializado para o seu cérebro, tudo que é materializado é mais importante. Então ele tende o que? A voltar àquela informação, a buscar aquela informação por qualquer um dos meios que é ativado, seja o toque, seja a visão, seja a audição. Né? Por exemplo, movimento repetitivo, jogador de basquete, né? Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. No que ele faz isso, ele já está buscando o quê? Uma memória. Não é só uma memória de movimento. Não é só uma memória esqueletomecânica. Esqueleto muscular. Aquele movimento também já traz para ele o quê? Cara, se eu fizer esse desse jeito, eu vou acertar. Tá? Então é importante isso. Então coloque os seus medos num papel, porque quando você coloca os seus medos no papel e depois você faz, né, o contraponto dele, você já vai estar literalmente dizendo para o seu cérebro que aquele medo não é tão medo assim, porque você mesmo está fazendo um contraponto. Você mesmo está escrevendo lá que não é bem assim. Então da próxima vez que ele ocorrer, não é que ele não vai ocorrer, mas você vai se lembrar disso.
E terceira dica para nós finalizarmos aqui é: trabalhe conscientemente para eliminar os seus medos. Como assim trabalhar conscientemente, Léo? Cara, você tem medo de altura? Vá trabalhar o medo de altura. Suba um degrau e desça. No outro dia você sobe 2 degraus e desce. No outro dia, não consegui 2 degraus, volta para o 1. Mas trabalhe conscientemente aquele medo. Entende? Para você eliminar cada um daqueles medos. Qual é o problema da maioria das pessoas? Talvez seja o seu também. Você simplesmente torce para que aquilo não aconteça. Mas você não se previne, você não se programa, você não se capacita para que, caso aquilo aconteça, você reaja de uma outra forma. Programação neurolinguística, ela trabalha muito com isso, né? Tá bom, a questão não é o que se ocorrer. A pergunta é como é que você vai se comportar. Vamos alterar esse comportamento. Entende? Vamos se preparar. Traga a sua decisão para o nível racional. Tá? Então trabalhe conscientemente para que tal coisa aconteça. Tá, qual que é o seu medo, fulaninho, fulaninha? O meu medo é XYZ. Então tá bom. Se acontecer X, o que você vai fazer? Deus me livre. Não. Não, não, não é assim, meu querido e minha querida. Fala para o seu primo. Acorda. Você não tem como controlar se isso vai acontecer ou não. A pergunta é: o que você vai fazer caso isso aconteça? Captou? Se existe a possibilidade de você se prevenir que isso aconteça, a pergunta é: então tá, o que você vai fazer para que isso não aconteça? E em segundo, caso isso aconteça, como você vai se comportar frente a esse desafio? Qual que é o problema? As pessoas simplesmente torcem. Pega lá a pata do coelho, tadinho do coelho, não tem nada a ver. O rabo da cobra, tadinha da cobra, não tinha nada a ver. Né? Arranca lá o trevo de 4 folhas, que até hoje eu nunca consegui achar um trevo de 4 folhas. Todos os meus trevos só tinham 3. Eu cheguei até a cortar um trevo assim, mas ele não teve 4 folhas depois que eu cortei, porque eu cortei demais e a folha caiu. E virou um trevo de 2 folhas. Então a pergunta aí é: você está trabalhando conscientemente para você eliminar, para você sobrepor cada um dos seus medos, ou você está simplesmente torcendo para que eles não ocorram? Beleza? Ok? Faz sentido? Pessoal, é isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que isso lhes ajude aí no seu dia a dia, não só como trader, mas como pessoa. Me segue aqui nas redes sociais, tem bastante conteúdo bom, tem bastante coisa boa, tá? Tem bastante coisa boa vindo ainda por aí. Beijo no coração, um grande abraço, até mais.